Estamos de volta ao vivo com o Repórter São Paulo Especial, agora meio-dia e 46. Você acompanha hoje a 9ª e última entrevista da série com os candidatos à Prefeitura da capital paulista, feita numa parceria inédita aqui da TV Brasil com o portal de notícias do El País Brasil. Nosso convidado de hoje é o candidato Henrique Arias, do PCO. Candidato, no seu programa de governo, a Aline até comentou agora há pouco no primeiro bloco, o senhor fala num salário mínimo de R$4.000 no mínimo. Salário mínimo, no mínimo, de R$4.000. O senhor fala também em não cobrar serviços públicos para quem está desempregado, não cobrar impostos. Qual é a mágica, candidato? Onde vem o dinheiro para tudo isso? Bom, o PCO é um partido que defende os interesses dos trabalhadores, em primeiro lugar. Então, a gente defende, por exemplo, o não pagamento de nenhuma dívida com os banqueiros, né? O dinheiro que sobraria disso daí, que é astronômico, né? Porque além da própria dívida, você tem os juros e tudo mais que impedem que os trabalhadores recebam parte dos serviços e do salário que é necessário para a sobrevivência. O salário mínimo que a gente propõe, ele é o que está na própria Constituição, né? Não é nada demais. É o que está na própria Constituição que deve garantir a sobrevivência, né, do trabalhador. Então, se é assim, a gente tem que sacrificar os banqueiros e não a população. Candidato, uma outra questão também com relação a limite de velocidade nas vias e cobrança de multas. O senhor já se manifestou contrário à cobrança de multas e, novamente, é uma posição sua do PCO que coloca vocês lado a lado com uma visão mais liberal, diria até que uma visão da direita, até porque muitos dos seus concorrentes, João Dória, Marta Suplicy, também criticam isso, né? Falam de indústria da multa. Novamente, não é contraditório o PCO ter mais essa bandeira em comum com a direita? Olha, não, a questão do armamento, por exemplo, que eu falei que era demagógico da direita, essa questão é ainda mais demagógica, porque, por exemplo, o João Dória, ele é do PSDB, que cobra aí de multas e pedágios no estado de São Paulo, assim, da população, um negócio astronômico, né? Então, quer dizer, eles falam isso para atacar o Haddad, nada mais do que isso. A nossa posição é contrária a que a população seja oprimida e reprimida, né? Então, por isso que não se trata nem de falar vamos voltar à velocidade. A gente simplesmente acha que não tem que ter esse nível de repressão da população que usufrui do seu carro, né? Porque, no final das contas, quem vai sofrer mais vai ser o pobre, e o rico tem dinheiro para pagar, tem dinheiro de contratar advogado e tudo mais. Candidato, mas o trabalhador que vai a pé para o trabalho, ele não é privilegiado por uma medida de redução de velocidade? Desde 79 que não morrem tão poucas pessoas em acidentes de trânsito como esse ano. Foram menos de 1.000, desde 79, é a primeira vez. Então, o problema do trânsito, eu acho que antes de tudo é problema da educação. E o problema do trabalhador que vai para o trabalho é um problema de você garantir um transporte público, né? De qualidade, que seja estatal. Porque, principalmente, né, entra no caso que é um problema do Estado, mas que faz parte dos propostas, um metrô que funcione. Então, por exemplo, você tem o trabalhador que mora no extremo da Zona Sul, por exemplo, em Parelheiros, ele tem que ir trabalhar no centro da cidade, ele demora 2 horas para trabalhar. Isso é um problema, né? Outras medidas são paliativas. Você melhorar o problema do trânsito, bom, importante, mas é paliativo, não vai resolver o problema. Para o trabalhador mesmo, o interessante é que tenha um transporte público que seja eficiente, né? Aline. Candidato, vocês também são contra a existência, ou conforme está colocado hoje, da Câmara dos Vereadores. No entanto, vocês lançam candidatos à vereança, né? Também, mais uma vez, não é contraditório? O que seria uma oposição a isso? Não, o problema de lançar candidatos à Câmara é porque, como eu falei na outra pergunta, é a maneira como se estrutura o regime, digamos assim, por mais aspas você possa colocar, o regime democrático no Brasil. Você precisa lançar, por exemplo, o PCO seria contra lançar um nome individualmente para ser candidato. A gente acharia que teria que ser um voto no partido, no programa partidário. Mas não é assim, então você lança, não é porque a gente discorda de uma determinada coisa que a gente não vai participar para poder divulgar. Agora, é uma proposta, né? Por exemplo, José Serra é a favor do parlamentarismo, mas ele se lança candidato a presidente. Então, quer dizer, é um problema da eleição, da maneira como está montado o regime político, mas a gente justamente tem o direito de usar isso daí para divulgar uma proposta. André? Candidato, hoje se fala muito de uma discussão
na ciência política sobre uma nova classe trabalhadora. Grande parte da força do trabalho hoje em dia está no setor de serviço. Não é um pouco antiquado continuar falando de uma organização operária, do chão de fábrica, quando as pessoas estão em outros tipos de serviço? Olha, para a gente responder essa pergunta é bem simples. A gente precisaria olhar como se estrutura a própria cidade de São Paulo, né? Em primeiro lugar, porque o número de fábricas e operários que tem na cidade é gigantesco, né? Essas teses da ciência política e da sociologia que dizem isso, na verdade, são teses acadêmicas que não estão distantes da realidade da própria classe operária e dos trabalhadores em geral. Por outro lado, por exemplo, o problema do setor de serviços é um pouco distorcido. Por exemplo, o Correio, que é onde eu trabalho, é considerado setor de serviços. No entanto, é uma classe operária, porque você transforma determinados objetos ao você transportar, né, esses objetos de um lugar para o outro. Isso aí é uma transformação do objeto, é um trabalho operário típico, né? Então, quer dizer, você está no setor de serviço, mas não é o setor de serviço. Então, há uma distorção aí também, né? A gente acha que não, isso não é nem um pouco antiquado. A classe operária ela está se desenvolvendo. Os sindicatos brasileiros, por mais críticas que se possa fazer às direções sindicais, não se trata de entrar aqui nisso, mas os sindicatos brasileiros são fortes, são organizados, então isso daí não é nem um pouco antiquado, na nossa opinião. Agora, usando o gancho aí, pegando o gancho da pergunta do André, aqui no seu plano de governo, vocês falam assim, colocar as administrações municipais e serviços dos interesses dos trabalhadores contra a burguesia. Ainda é momento de se falar trabalhadores e burguesia um contra o outro? Esse é o caminho, o senhor acha? Eu acho que sim. A gente é um partido operário, nós defendemos que a classe operária deve tomar o poder a partir do partido, né? Por isso que a gente forma nosso partido, para lutar pelo poder e organizar a classe operária, porque a burguesia, os grandes capitalistas, que são donos aí das grandes empresas e tudo mais, eles conseguem seus lucros a partir da exploração do trabalhador, como sempre aconteceu. Então a gente acha que sim, se trata de defender um determinado interesse contra o outro. Queria complementar essa pergunta, né? Vocês criticam muitos os partidos da esquerda e da direita, mas tem um cuidado especial com o Partido dos Trabalhadores, qual vocês eram filiados nas décadas atrás. Eu gostaria de saber, caso o Fernando Haddad, chegue ao segundo turno, vocês fariam uma opção crítica, um voto, se posicionaria a favor da eleição dele novamente? Olha, não dá para eu afirmar porque isso vai ser decidido em conferência do partido. Agora, há uma tradição já no partido de chamar voto nulo no segundo turno, porque mesmo o Haddad indo para o segundo turno, sendo um partido de esquerda, né, esquerda burguesa, o PT ainda é um partido que representa os interesses da burguesia. Então, chamar o voto no Haddad seria jogar uma fumaça nos olhos dos trabalhadores. Agora, a gente faria parecido com o que fizemos na eleição presidencial. A gente daria um foco na campanha pelo voto nulo, mas não tanto vote nulo, mas atacando a direita golpista, né, que está manipulando toda a eleição. Com o PT em crise, principalmente no âmbito federal, o PSOL esperava conseguir alguns desses votos de eleitores descontentes? O senhor esperava um desempenho melhor? Você falou que não acredita nas pesquisas, mas você espera um resultado melhor nas urnas de uma parcela de petistas descontentes com a legenda? A gente não esperava que isso fosse refletir nas eleições dessa maneira, né? O que a gente tem notado é que, pela nossa posição contra o golpe, né? Porque, assim, até respondendo um pouco da pergunta anterior, não se trata de poupar o PT, mas o problema é que se a gente ficar batendo no PT, a gente está se aliando com a direita que está atacando o PT a todo momento. Então, a gente prefere atacar a direita. Agora, há pessoas simpatizantes do PT que veem na nossa posição combativa contra o golpe de Estado uma posição mais combativa do que o próprio PT, né? Então, tem uma simpatia pelo nosso partido. Agora, que isso vai se reverter em votos, a gente não tem muita essa ilusão, mesmo porque o PT aparece, do ponto de vista eleitoral, como uma força, o PCO não, né? Então, a gente não tem essa ilusão, mas do ponto de vista ativista, digamos assim, eu acho que é natural que os petistas tenham uma simpatia, os petistas e a esquerda em geral tenham uma simpatia pela nossa posição. Candidato, para fechar, no seu plano de governo, o senhor fala também que promete o fim da repressão a peroeiros, camelôs e ônibus alternativos, mas como lidar com isso? Não, é um problema de que você tem desempregados e
tem uma estrutura econômica que joga as pessoas para fora dos seus empregos, né? Como a gente falou que os patrões eles lucram, mas eles não querem abrir mão do lucro deles, então eles demitem amplas massas aí de trabalhadores. E aí a pessoa vai para sobreviver, ela precisa montar dar o seu jeito, né? Como é típico do brasileiro, do trabalhador brasileiro. E aí o Estado vai lá, o Estado dominado por esses mesmos capitalistas vai lá e reprime esse trabalhador. A gente acha assim que os capitalistas que demitiram não tem que reprimir aqueles trabalhadores desempregados que estão dando jeito. Mas aí vai ficar tudo sem regulamentação? Não, pode ser regulamentado. O que a gente acha é que a regulamentação não tem também que ser uma condição para esses trabalhadores. Se o Estado não regulamenta, bom, aí também não tem o direito de reprimir, né? Lógico, a regulamentação, se for controlada por esses trabalhadores ambulantes, por exemplo, né, se refletir o interesse deles, né, é importante a regulamentação. Eles têm uma série de reivindicações que melhoraria o próprio trabalho deles. Então, claro, seria importante atender isso daí. Agora, também o que a gente é contra é a repressão a esses trabalhadores. Ok, chegamos no momento das considerações finais. Candidato, a câmera 3 é toda sua, por favor, dê sua palavra aí ao nosso telespectador. Bom, a gente quer agradecer o convite aqui de novo e chamar a atenção por ser a primeira vez que a gente participa de uma sabatina como essa na TV aberta. Como eu falei, os grandes monopólios excluíram a gente da eleição, praticamente, né? E a EBC e a TV Brasil se colocam como uma emissora pública independente. Há boatos aí de que querem, inclusive, destruir, né? O governo golpista quer destruir essa independência. A gente também se coloca contra isso daí, aproveita para denunciar. E a gente está na eleição, destacar, para chamar os trabalhadores a se mobilizar contra o golpe de Estado, né? E, com isso, se mobilizar pelas suas reivindicações que estão em jogo, que foram colocadas aí a risco pelos golpistas que tomaram o poder, né? E também denunciar que esse golpe não se trata apenas de trocar o governo que foi eleito, né? Mas aprofundar um ataque às organizações dos trabalhadores, a começar pelo PT, como a gente vê com a ameaça de prisão do Lula, e atacar o resto dos partidos de esquerda e das organizações. Ok. Gil, André, Aline, obrigada pela participação de vocês. Candidato, muito obrigada. Muito obrigado. Boa sorte. Até uma próxima oportunidade. Bom, gente, é assim que a gente encerra a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da capital. Uma série de entrevistas feita em parceria com o jornal É o País. É muito importante a gente registrar aqui que todos os 11 candidatos foram convidados. 9 estiveram aqui, ao vivo, com a gente, nesse estúdio em São Paulo. Só os candidatos Marta Suplicy e Celso Russomano, infelizmente, não aceitaram participar da sabatina, apesar das várias tentativas que as produções da TV Brasil e do El País fizeram. Uma pena, viu? Eles não entenderam a importância de um espaço como esse para falar com você, não é para falar com a gente, não. É para falar com você, eleitor. Nosso Repórter São Paulo volta normalmente na semana que vem. Até lá.